Do artigo 87 do Regimento Interno, concedo a palavra ao deputado Eduardo Cury para o grande expediente. Muito obrigado, senhor presidente JHC, demais deputados, senhoras deputadas. Eu ocupo essa tribuna pela terceira vez durante o meu mandato no grande expediente. Desde que fui eleito deputado federal, infelizmente, eu vou tratar do mesmo assunto das vezes anteriores. A crise institucional que assola o Brasil, machuca, traz frustração, desesperança aos brasileiros de bem. Infelizmente, passamos nos últimos anos por crises sem precedentes na história da República. E quando começamos a caminhar no sentido da sua superação, no campo econômico, no exemplo, com sinais positivos de recuperação, somos atropelados por novas descobertas que abalam a estrutura da República. Mas, senhores deputados e senhoras deputadas, o momento não é para lamentação, é para reflexão, para pensarmos verdadeiramente no reerguimento do nosso país e partirmos efetivamente para a ação. Em primeiro lugar, é necessário reafirmar o nosso apoio intransigente ao combate à corrupção e à incompetência. Foi justamente por acreditar nesses valores que defendi enfaticamente o impeachment da presidente Dilma Rousseff e exatamente pelos mesmos motivos entendo ser necessário o prosseguimento das investigações contra o presidente da República. Os fatos denunciados são graves e a nação brasileira exige todos os esclarecimentos necessários. Feito esse registro, passo a abordar algumas das questões que acredito serem primordiais para pensarmos o Brasil nos dias de hoje. Em primeiro lugar, não tem dúvida nenhuma de que só sairemos dessa crise institucional se passarmos por uma profunda transformação, uma catarse ética e moral. O atual sistema de fazer política precisa ser colocado abaixo. Não dá mais. Nosso sistema político está falido e a sociedade brasileira já compreendeu isso. Para citar um exemplo, vou me deter no modelo de voto proporcional. Na minha visão, esse sistema de votação torna as eleições mais caras, mais dispendiosas, já que para se eleger o candidato precisa percorrer todo o seu estado. Senhoras e senhores, no atual sistema o que temos hoje é uma competição de promessas inexequíveis, de compromissos mirabolantes que só levam ao descrédito de toda a classe política. No Brasil, esse sistema proporcional começou a ser montado a partir de 1932, momento de ascensão de Getúlio Vargas ao poder, e foi montado com objetivo claro. Nas palavras do jurista Fábio Comparato, a intenção era criar um sistema eleitoral duplamente fraco, tanto pela ampla liberdade de criação de partidos, como pela introdução do voto somente em candidatos individuais e não em partidos. Temos que reformar imediatamente esse sistema político que aí está absolutamente carcomido e defasado. Sem querer aprofundar demais nesse tema específico, defendo nessa tribuna que uma das saídas mais seguras é o simples voto distrital. Aliás, já adotado nos países do primeiro mundo, nas democracias mais maduras. Ele teria o condão de baratear os custos de uma eleição, aproximando o eleitor e eleito, democratizando as relações entre representante e representado. Enfim, sinalizando por uma sociedade uma mudança importante em nosso sistema de votação. Existe uma segunda reflexão que eu gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras. Dado o atual momento da crise institucional, fala-se muito em reformas, mas uma das reformas primordiais para o nosso país necessita ser enfrentada imediatamente. Me refiro à reforma tributária. Essa última reforma do sistema tributário ocorreu na década de 60, porém, desde então, a base da nossa economia e da economia mundial mudou-se completamente. E nós não avançamos. O nosso sistema tributário, do jeito que foi forjado e da maneira como funciona hoje, incentiva a sonegação fiscal, acaba por contaminar a própria atividade política. Temos hoje um sistema que gera e incentiva a corrupção, muito complexo, pouco transparente e absurdamente penoso para a sociedade. A confusão do sistema tributário brasileiro, além de facilitar a sonegação fiscal, igualmente dificulta para os bem-intencionados. O fato é que o nosso sistema atual
pune duplamente o empreendedor e o trabalhador. Somos o único país do mundo que cobra imposto sobre emprego. A carga tributária incide sobre a cadeia produtiva de bens e serviços, encarecendo nossos produtos, tirando a competitividade da nossa indústria e, consequentemente, gerando empregos fora do nosso país. Eu poderia passar aqui horas falando e citando números absolutamente assustadores para demonstrar a total inviabilidade do atual sistema. Mas, em vez disso, quero deixar para uma reflexão. Se há uma unanimidade em relação a esse tema, empresários, trabalhadores, políticos, professores, especialistas, todos concordam e clamam por mudanças. Por que não conseguimos avançar? Por que os governos e o Congresso ainda não foram capazes de discutir e debater a reforma tributária que tire o país do atual atraso e da absoluta injustiça fiscal pelo qual somos obrigados a conviver? Acredito ser essa uma boa reflexão. Outro ponto que me parece crucial nessa crise de escândalos e corrupção merece ser abordada. Por que os órgãos de controle não funcionaram e deixaram a situação chegar a esse estado de coisas? Esse é um ponto-chave que precisa sim ser abordado. Todos aqui já observaram que nas matérias jornalísticas que tratam dos desvios das campanhas eleitorais, as respostas dos acusados é sempre uma só. Todos respondem o seguinte: as contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. E é verdade. E o que faltou, senhoras e senhores? Uma legislação mais dura para esse tipo de prática? Mais auditores? Mais fiscais envolvidos? Todos nós aqui sabemos da atuação firme dos órgãos de controle, principalmente em relação aos cargos executivos, onde se diz comumente que quem tem a caneta na mão tem o poder. Isso ocorre também na iniciativa privada, quando os empreendedores são constantemente questionados pelo fisco por divergências de interpretação das novas formas que são criadas diariamente. Agora eu pergunto, citando apenas um exemplo, como uma obra do estádio Mané Garrincha, em Brasília, estimada inicialmente em 600 milhões, pôde custar aos cofres públicos 1 bilhão e 500 milhões de reais. Um superfaturamento de 900 milhões de reais, de acordo com a da própria Polícia Federal. Onde estava o Ministério Público? Onde estavam os tribunais de contas da União? Onde estava a imprensa? A corrupção, como ato de esperteza individual, sempre esteve presente na política e em todos os setores da sociedade. Quando o senhor puder me dar uma parte, senhor deputado. Com todo prazer, deputado. Não, apenas para dizer a Vossa Excelência que, ouvindo essas observações e essas reflexões que Vossa Excelência traz ao plenário hoje, vindo de uma pessoa que tem a capacidade, o conteúdo, estava eu comentando agora com dois colegas ali atrás, que você é um dos deputados mais preparados dessa legislatura, e falo isso não só pela situação aqui, mas pelo seu histórico como prefeito de São José dos Campos, liderança em São Paulo, vindo de uma reflexão, vindo de Vossa Excelência, só nos leva a pensar, e penso que todos os deputados assim o deveriam fazer, melhor no que nós estamos fazendo em prol do país aqui nessa casa. Há muita coisa que precisa ser feita, e Vossa Excelência está dando um norte muito interessante. Obrigado, deputado Fábio Souza. Pode ter certeza que você é uma referência para mim, embora mais novo do que eu. Nós temos um grande trabalho para fazer por aqui. Eu agradeço suas palavras. Como disse, a corrupção como ato de esperteza individual sempre esteve presente na política e em todos os setores da sociedade. Agora, o projeto de corrupção e assalto aos cofres públicos como método de poder não surgiu do dia para a noite. Ele foi lapidado pelo PT por mais de 25 anos. Primeiro com sindicatos, depois das prefeituras, governos estaduais, culminando com 14 anos do governo federal. E seria fácil para mim só atacar o PT, mas não. Esse projeto criminoso teve sócios. Os sócios foram parte da mídia, parte da sociedade civil organizada, parte do Ministério Público, parte do Judiciário, parte da classe política, parte da oposição, inclusive meu partido à época. Muitos se calaram, aceitaram essa forma de fazer política para alcançar e se manter no poder. Ou ninguém viu em horário nobre, nas TVs, das nossas casas, as ilegalidades cometidas durante as campanhas eleitorais com o uso descarado de recursos públicos e de dinheiro dos sindicatos, que também são públicos, dinheiro dos impostos, desequilibrando o processo eleitoral. Só não viu quem não quis.
Bambu não faltava, o alvo era grande e visível, faltou flecha, e muita flecha, porque só não agiu quem, na verdade, sempre acreditou que os fins justificavam os meios, pois sua ideologia, sendo vencedora, não importava se eram frutos de corrupção ou de malandragem. Na minha opinião, mesmo em menor grau, todos são responsáveis com que cometeram essas irregularidades. E como mudar isso? O caminho é criar mais regras e burocracia ou simplificar os processos e baratear as campanhas para que as pessoas possam disputar as eleições em condições de igualdade. Os corruptos e mal intencionados sempre encontram uma forma de participar do processo eleitoral. Não é por aí. O que nós temos que fazer é impedir e dificultar que as pessoas de bem, não impedir ou dificultar que as pessoas de bem possam participar desse processo. Também gostaria de deixar essa reflexão para todos vocês. E como renovar a política? Essa é outra reflexão que precisa ser feita e enfrentada pelos partidos políticos. Nossa democracia é calcada do pluripartidarismo e, não obstante o exagerado número de partidos políticos, são eles o sustentáculo do nosso sistema político. É necessária uma urgente depuração dos quadros partidários e oxigenação, com a entrada de novos militantes e lideranças novas, jovens que tragam ideias inovadoras a partir da iniciativa privada, por exemplo. Citando o exemplo da minha querida São José dos Campos, novamente, era importante deixar esse exemplo. Lá fizemos exatamente isso. Começamos a administrar a cidade com o ex-prefeito Emanuel Fernandes. Depois de 2 mandatos, o meu nome foi sugerido para disputar a eleição pela primeira vez. Mesmo sem ter disputado nenhuma eleição, sendo um novato, foi eleito em primeiro turno por 2 eleições. Pois bem, numa próxima eleição, poderíamos ter retornado à prefeitura. Não, lançamos um candidato novo para mostrar, sinalizar para a sociedade que era importante a própria renovação. Perdemos a eleição para o PT por 1,5% de votos. Não há nenhum problema quanto a isso, faz parte do jogo democrático. A administração foi uma tragédia. 4 anos depois, numa nova eleição, fomos pressionados pela cidade, pela sociedade. Eduardo, Emanuel, se vocês saírem candidato, é uma eleição ganha. Não, demos novamente o exemplo, lançamos novamente um candidato novo, um candidato que nunca tinha disputado uma eleição. Ele venceu com 62% dos votos, tendo 3 vezes mais votos que os nossos adversários do próprio PT. Não, aí eu vou Esse processo é um processo que não deve ser feito somente com discurso, ele deve ser feito na prática, dando exemplo. A renovação se faz na prática, dando exemplo e participação para que novos possam participar também do processo político. Nesse contexto, surge uma outra questão ligada muito à falta de renovação. Por que não surgem novas lideranças estadistas? Na minha opinião, os temas políticos predominantes no continente não promovem a renovação política. Pelo contrário, tendem a perpetuar nas posições de maior influência lideranças que já detêm o poder. Isso vem acontecendo em toda a América Latina, não somente no Brasil. Com a nova geração isso é diferente. Com o advento das redes sociais... Pois não, deputado Lobo Neto. Quero cumprimentá-lo pelo grande pronunciamento e pela leitura que faz sobre todos os atos que estão ocorrendo no país e sobre esse momento de renovação que é tão importante, novas lideranças, que os jovens possam exercer cidadania e participar ativamente do processo político, partidário. E quero comentar o deputado Cury pelo seu trabalho que realizou em São José dos Campos, juntamente com Emanuel Fernandes, um grande exemplo de administração, uma administração que marcou São José, tanto é que agora voltou com uma liderança nova, mas o PSDB voltou a governar a cidade, uma capital do Vale do Paraíba, que é São José dos Campos, e que hoje é administrado muito bem pelo PSDB. Mas isso é importante, caro deputado Eduardo Cury, também que possamos fazer o nosso partido, a renovação, as prévias, as discussões internas, eleição sem ampliar os mandatos, tanto dos municípios, dos diretórios municipais, estaduais e também do nacional. É importante que essa discussão e essa renovação no comando da legenda, tanto nos municípios, estado e no nacional,
e isso faz com que mais jovens participem, e isso é importante para a vida partidária. Por isso eu quero cumprimentá-lo e dizer que fazemos um trabalho aqui também na Câmara dos Deputados, com o Parlamento Jovem Brasileiro. Em setembro teremos mais uma edição, e com isso trazendo jovens do ensino médio para que venham a Brasília conhecer de perto como é feita uma lei, como é a legislação, conhecer a casa, não só pelo que ouvem pela mídia nacional, mas conhecer o trabalho de deputados sérios, deputados competentes, como Vossa Excelência, senhor deputado. Olha, deputado Lobby, eu agradeço muito a sua deferência. Como eu disse agora há pouco, isso não se faz renovação com palavras, são com atos. O senhor é o autor do projeto que incentiva o Parlamento Jovem. Eu sou testemunha da sua paciência de orientar os jovens que sempre vêm aqui ao Congresso. E esse seu exemplo, na verdade, é um incentivo para que novas pessoas e jovens participem da política. E da nossa parte, nós não temos o direito de criticar os outros sem nós fazermos a nossa parte do nosso próximo partido, nosso próprio partido. Nosso partido precisa se depurar, precisa ser eleito uma nova executiva nacional para que a gente esteja em consonância com a sociedade. Mas com essa nova geração, como eu disse, essa nova geração é diferente. Com o advento das novas redes sociais, o distanciamento das ideologias fracassadas de esquerda, surgem novas lideranças da própria sociedade civil. Acredito sinceramente que a renovação é o caminho. A reconstrução do Brasil não será completa se também a política e os partidos não forem reformados. Nossa democracia tem sido desvirtuada em função de regras que distorcem a representação da própria vontade popular. O excesso de legendas deu origem a um balcão de negócio que não se pode mais tolerar. O Brasil tem uma quantidade de partidos e políticos que contrasta com o resto do mundo. Apenas o Nepal, com 122, e a Rússia, com 78, nos superam nesse quesito. Mesmo quando se consideram somente legendas com representatividade parlamentar, o nosso caso brasileiro destoa. E de onde vem isso? Na minha humilde avaliação, o legado do regime militar ainda ecoa no nosso país e se manifesta na atual crise, retardando o amadurecimento democrático de nosso país. Naturalmente, o regime militar represou o aparecimento de novas lideranças e, no período imediatamente posterior, fez com que retornassem políticos cuja única bandeira era a chamada luta contra a ditadura. Assim, junto com grandes e honestos líderes, emergiram outros, não pela sua qualidade moral, não pela sua qualidade ética, emergiram simplesmente com a bandeira contra a ditadura. Mas políticos oportunistas que viram na oposição o regime uma bandeira, e ali se criaram e se alimentaram e se perpetuam desde os anos 90. Esse lapso temporal fez com que o amadurecimento democrático fosse interrompido, e hoje pagamos esse alto preço. Vou usar um exemplo pessoal. Quando eu me elegi prefeito em São José dos Campos, em 2004, tinha 43 anos. Era comum a admiração das pessoas, e segundo elas me diziam nas ruas: "Ora, Eduardo, você é muito jovem." Eu dizia a elas: "Eu tenho 43 anos. David Cameron se elegeu primeiro-ministro de um país conservador com 41. Seu vice, Nick Clegg, com 39 anos. Isso mostra o retardamento do nosso processo de amadurecimento político no Brasil. Trazendo para a atualidade, podemos citar exemplos de Emmanuel Macron, eleito recentemente como o cargo mais importante da França, com apenas 39 anos, ou de Justin Trudeau, no próprio Canadá. São exemplos simples de como a formação de novas lideranças políticas no Brasil foram retardadas em razão do período que vigorou de 64 a 85. O regime militar também influenciou diretamente na elaboração da Carta Constituinte de 1988. A nossa Carta Magna preencheu essa lacuna e é exemplar quando restabeleceu as garantias individuais e democráticas, devendo ser aplaudidas a intenção da Carta de se construir uma sociedade livre, justa, solidária, de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Por outro lado, não tenho medo de dizer que a Constituição atual foi uma tragédia no que se refere ao regramento econômico e social de nosso país, uma vez que ela representou somente um lado da visão econômica da época, com forte visão da esquerda atrasada, que não tinha defensores no mundo afora, mas aqui foi vencedora. O que se traçou foi o delineamento de um Estado intervencionista, opressor, que pune o empreendedor,
dificulta quem quer gerar emprego, taxa o salário como nenhum outro país, protege somente os poderosos e amigos do poder, modelos econômicos inexequíveis que já para aquela época e ainda muito mais agora atuais. Sob esse ponto de vista, fomos obrigados a conviver com muitos absurdos e anacronismos contidos no texto, que obrigam os parlamentares a um trabalho permanente de corte e revisão da Constituição de 88. O que fazemos aqui, senhor presidente? A todo tempo, sejamos parlamentares de esquerda, ou de direita, ou liberais, tentamos corrigir a Constituição de 88. Trazendo para os dias atuais, podemos citar a tão discutida reforma da Previdência. O atual sistema previdenciário que herdamos, eivado de privilégios e injustiças, foi definido pela atual Constituição. Os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e o atual propuseram reformas justamente para corrigir essas distorções. Note-se que mesmo nos governos de matizes ideológicas diferentes, propuseram reformas na mesma direção. Essa é outra reflexão bastante importante. Senhores e senhoras, senhor presidente, na minha avaliação, o ano que vem não é um ano para apenas elegermos um presidente da República. É hora de escolher um chefe de Estado e começar a partir dele a reconstruir o nosso país. Não será um caminho fácil, pelo contrário, teremos uma missão muito dura pela frente. Mas a atual crise pode sim representar um avanço institucional para o Brasil e para os brasileiros. Acredito que podemos sim dar um salto de qualidade para um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Para concluir, gostaria de deixar aqui novamente um pensamento da filósofa e escritora russa Ayn Rand, que migrou para os Estados Unidos com apenas 21 anos. Uma pérola do pensamento que se adequa muito à situação atual de nosso país. Diz ela: quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem nada produz, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno, pela influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que são protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto-sacrifício, então poderão afirmar, sem temor de errar, que nossa sociedade está condenada. Eu espero... Antes de terminar, eu quero lhe cumprimentar, inclusive por essa frase que acaba de colocar. Eu quero lhe cumprimentar porque o seu tema e a sua fala têm a ver com o que o Brasil necessita, com o que ele precisa de hoje. Então, meus cumprimentos, não apenas pela fala, mas por todo o mandato que tem desempenhado. Deputado Ieda, eu agradeço, mas eu faço questão de registrar. O seu mandato, a sua vida, é uma comprovação pública do que eu estou dizendo. Você, quando teve à frente um grande desafio que foi no Executivo, procurou fazer o dever e a coisa certa. Não olhou para a popularidade, olhou para o dever. E a prova foi o estágio que entregou o governo do Estado do Rio Grande do Sul, numa situação de contas públicas muito melhor do que você pegou. É uma pena que esse trabalho não foi continuado e o Rio Grande do Sul esteja passando por uma situação muito difícil nos dias de hoje. Mas o tempo é senhor da razão e fica aqui meu agradecimento e minha admiração pelo seu trabalho. Mas para finalizar, senhor presidente, eu espero sinceramente que essa reflexão nos faça repensar o Brasil, a reinventá-lo e a todos nós. Senhores e senhoras, muito obrigado.